pesquisa do Datafolha para a corrida eleitoral na cidade de São Paulo, né? O Marçal, a gente até, olha que coisa, ontem a gente comentou sobre isso, né? Sobre esse tal de voo de galinha do Marçal, e aparentemente essa pesquisa confirma isso, né? Porque o Marçal caiu, Ricardo Nunes subiu e Boulos também, né? Perdeu tração, né? Como se fala, ele vinha subindo, perdeu tração, é a pesquisa do Datafolha, e ali, por essa pesquisa, está até fora da margem de erro, né? Ele não iria nem para o segundo turno. Então, você tem, olha, o Ricardo Nunes, segundo o Datafolha, tem 27%, o Boulos tem 25% e o Pablo Marçal, 19%. Isso é importante, a Tabata Amaral e o Datena, eles estão com a Tabata com 8%, o Datena com 6%. Então, eu acho, olha, essa é uma excelente notícia, porque confirmada essa pesquisa, claro que as pesquisas estão muito diferentes umas das outras, né? Então, precisa saber qual é a metodologia que usam. Então, tem pesquisa que o Pablo Marçal está na frente, por exemplo, pesquisa recente. Mas, se confirmada essa pesquisa do Datafolha, é uma excelente notícia, né? Porque o Pablo Marçal era, na minha opinião, o Pablo Marçal representa a falência da política, né? A completa o desserviço de parte dos eleitores, porque é uma pessoa com uma ficha corrida, tá? Todos sabemos, tem essa ficha corrida, com crimes, uma pessoa que é especialista em fake news, que abusa do poder econômico, porque muito da repercussão que ele tem nas redes, ela vem de algo que é desonesto, é ilegal, inclusive. Ele promove concursos, paga, remunera pessoas para já fazer isso na pré-campanha, antes, remunera para que as pessoas, então, compartilhem o corte dele. E compartilhando esse corte, aquele que tem mais visualização recebe 3, 4 mil reais, é ilegal. É que nenhum partido questionou isso ainda, mas é ilegal. Quando questionar, isso pode dar até cassação do Pablo Marçal. Mas seja como for, o eleitor está mostrando que tem um pouco de juízo, né? Eu estou falando do eleitor de uma maneira geral, porque realmente seria uma decepção, ou será uma decepção muito grande se o Pablo Marçal for para o segundo turno, por exemplo, ou se ele pode até ir para o segundo turno, mas se vencer as eleições. Estou gostando de usar essa expressão voo de galinha, né, Mário Vitor? É bem interessante porque isso define muito que essa trajetória do Pablo Marçal, né, que era uma coisa, um fenômeno incrível, que deixava todo mundo com medo, e depois foi crescendo mais devagar, parou de crescer e agora está começando a cair, né? O que aconteceu? Será que Nunes, que antes tinha 22% e agora tem 27%, será que Nunes, o que aconteceu com o Nunes? Né? E o que aconteceu com o Boulos, que tem 25% e antes ele tinha 23%? Quer dizer, o maior crescimento é exatamente do Ricardo Nunes, que da semana passada para essa subiu 5 pontos percentuais, de 22% para 27%. Pode-se dizer que da semana passada para cá, mas de alguma maneira teve uma influência do horário gratuito na televisão, não é? Ao contradizendo certas tendências que diziam, certas comentaristas que diziam que a propaganda eleitoral gratuita perdeu sua força. Né? Então, teve essa entrada do horário eleitoral, e na qual o Ricardo Nunes tem nada menos que 65% de todo o tempo de horário eleitoral gratuito. Né? O Mário estava falando aí da presença do Lula, né, que vai ser importante para fortalecer a candidatura do Boulos. Ele deve aparecer mais em eventos do Boulos na cidade de São Paulo e mesmo no programa eleitoral. E, por outro lado, o Ricardo Nunes está escondendo o Bolsonaro de sua campanha e deve colocar cada vez mais o Tarcísio, que parece que está deslocando o voto de bolsonaristas, né, de eleitores de extrema-direita, para o Ricardo Nunes. Né? O Boulos precisa, inclusive, colocar mais o Lula em campo, porque ele está perdendo alguns votos de eleitores do Lula para os seus adversários. Né? Agora, de qualquer maneira, o quadro para o Ricardo Nunes está melhor, porque ele está numa ascendência, a boca do jacaré está abrindo, ele está se distanciando, o Boulos se mantém naquela média de 27%, 25%, 23%, né? Não conseguiu dar um arranque, e tem uma rejeição muito alta, de 38%, 37%, né? E o Nunes tem apenas 19% de rejeição. Esse é um handicap para o segundo turno muito grande. E, então, o lógico seria, para o Boulos ter uma folga, seria enfrentar o Marçal, que tem 44% de rejeição. O horário eleitoral tem deixado aí o Nunes com uma situação muito mais folgada. Né? Vamos ver o que vai acontecer com o Marçal. Ele demonstrou aí, na última pesquisa que a gente viu da Quest, uma situação melhor do que ele aparece na pesquisa da Datafolha. Aliás, são 3 pesquisas
muito diferentes uma das outras, né? A Atlas, a da Datafolha e a da Quest. Qual será a correta? Difícil saber. Há uma diferença entre a pesquisa da Datafolha e as anteriores, da Quest e da Atlas Intel, porque ambas demonstram já, pelo menos dos 2 últimos levantamentos, uma situação de empate triplo entre os 3 principais candidatos, né? O Boulos, o Marçal e o Nunes. E o Datafolha mostra uma situação do Ricardo Nunes empatado com o Boulos pelo primeiro lugar, e o Boulos empatado, tecnicamente, com o Marçal na disputa pelo segundo lugar. Aquelas pessoas que votaram no Lula, né, elas têm um voto mais pulverizado em relação à Prefeitura de São Paulo, de maneira que o Boulos ele consegue abocanhar 48% e o restante dos votos fica diluído. Inclusive, o Ricardo Nunes tem praticamente 20% desses votos. A Tabata Amaral, que pertenceria ao campo próximo ao PT e PSOL, da candidatura do Boulos, tem 11%. Então, se a gente somar Tabata Amaral mais Boulos, nós chegaremos a 59%. Já no caso do Tarcísio e do Bolsonaro, aproximadamente 80% das pessoas que votaram neles têm preferências manifestadas nos 2 candidatos da direita e da extrema-direita, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Está fazendo muita falta a presença do Lula junto a esses segmentos de menor renda, os mais pobres, né? O Boulos teve 19% entre os que ganham até 2 salários mínimos, o Marçal 17% e o Nunes 28%, né? Isso é meio inconcebível, né? Assim, é um dado da pesquisa, mas a lógica é de que esse eleitorado de até 2 salários mínimos tenha mais identidade com o Lula e logo mais identidade com o Boulos, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Por isso, a presença do Lula está sendo gritantemente necessária. Já entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, olha, Marçal tem 24%, Boulos tem 24%, empatam, e Nunes tem 21%. Esse aqui é o segmento que, segundo os pesquisadores, encontra-se a maioria dos evangélicos, né? O Marçal está empatado com o Boulos, tendo aí 24%. Porque o Marçal, embora ele não seja evangélico, há uma identidade, né, na chamada, essa ideologia dos evangélicos, a teologia da prosperidade, e todo o discurso de prosperidade, de você pode, do coach, que ensina as pessoas a, vencerem na vida, se tornarem ricas e tal, isso são discursos que têm uma similaridade, que se encontram, o discurso dos evangélicos e o discurso do Marçal, né? Já lá na classe média, veja só, lá na classe média mais alta, que ganha mais de 5 salários mínimos, quem está na frente aí é o Boulos, 26%, Marçal, 25% e Nunes, 17%. E essa é uma contradição de classe importante, porque o Boulos não era para ser o preferido nesse segmento de mais de 5 salários mínimos, né? O Boulos é um líder do sem-teto, o Boulos era para estar melhor, era lá nas faixas de mais baixa renda. E, no entanto, onde ele está mais consolidado é aqui, acima de 5 salários mínimos, né? Então, algo não está funcionando bem no discurso dele. Ele não está falando bem com os mais pobres. E a presença do Lula ajudará a quebrar existe uma cacofonia aí, digamos, aquela palavra, uma entropia no discurso, né? Um ruído no discurso do Boulos com essas camadas mais pobres.